Olá, seja muito bem-vindo ao GRPcom Talks, o podcast de carreira do Grupo Paranaense de Comunicação. Eu sou Diana Vieira, comunicadora da Mundo Livre, e hoje a nossa conversa é sobre a conexão entre diferentes gerações no mercado de trabalho. A gente vai entender, como que funcionam essas relações intergeracionais e como que isso pode ser um diferencial para a carreira. Vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Estou aqui com o Adeildo Nascimento. O Adeildo é especialista em cultura organizacional e CEO da Dell Consultoria. Seja bem-vindo, Adeildo. Olá, Diana, todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer ter você também com a gente. A Dulcineia Novaes, jornalista e repórter da RPC. Seja muito bem-vinda, Dulcineia. Bom dia, Diana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre a nossa trajetória. Maravilha. E também a Juliana Lewandowski. Ela é estudante de jornalismo e técnica de interatividade com o leitor na Gazeta do Povo. Bom dia, Diana. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui também para conversar desse assunto tão importante, que é a troca entre gerações. Maravilha. Gente, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar. Olha só que interessante, eu vou trazer aqui um dado para vocês. Segundo pesquisas recentes, 68% das empresas relatam dificuldade para lidar com a geração Z, a temida geração Z, Juliana. E as prioridades, elas mudam de uma geração para outra, Enquanto os mais novos valorizam equilíbrio, propósito, as gerações mais maduras buscam estabilidade e crescimento a longo prazo. Bom, vou pedir então para o Adeildo começar o nosso papo explicando, esse cenário atual, das gerações. Quais são essas gerações? Que faixas etárias aí estão compreendidas em cada uma delas? Legal. Bom, antes de mais nada, esse tema é interessantíssimo, Falar sobre gerações sempre é legal porque conecta todo mundo no ambiente que a gente vive hoje. A gente tem uma divisão aí do que é a antropologia e sociologia americana versus a sociologia brasileira, Mas no mercado de trabalho, como a gente copia muito o modelo americano, a divisão normalmente são os baby boomers, aquela galera que aqui no Brasil, por exemplo, viveu ditadura e tudo mais. Hoje deve estar na casa aí dos seus 60, 70. A geração X, que veio logo depois, que é a minha geração, Então, tô com 51, então essa geração ali que tá com seus 45 até 55. Depois vem a geração Y, a galera também chama de millennials, que são os adultos hoje. Então ali faixa dos 30 ali mais ou menos. Daí vem a Gen Z, pessoal que nasceu em 96, 97, Juliana tá aí com seus 20 e poucos. Em diante. E já tem a Alpha chegando também, que são os hipernativos digitais. Esses, a criancinha que já vai na TV e fica com o dedinho lá. Então, basicamente é isso. E quando a gente fala em expectativas, anseios, relação com o trabalho, é impressionante como de uma geração, um curto espaço de tempo, talvez 10 anos entre uma e a outra, os anseios, motivações, formas de reconhecimento, busca e até como vem o trabalho é totalmente diferente, Então, acho que vai ser tem bastante caldo pra gente discutir aqui. Maravilha. E realmente a gente percebe essas diferenças, Eu comentei aqui sobre como a geração Z busca equilíbrio. A gente está falando aí de equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira? Seria mais ou menos isso? Então, o equilíbrio em todo sentido. Por exemplo, vou pegar a minha geração, é a geração do dia útil e horário comercial. Uhum. Não existe mais dia útil e horário comercial, certo? Certo. Então, assim, o equilíbrio para nós, quando a gente falava de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tinha essa questão, por exemplo. Ao longo do tempo, com os millennials, por exemplo, começou a mudar já essa questão. Hoje, por exemplo, você fala assim, sábado e domingo é dia inútil? Então, não é. Continua sendo dia útil dependendo. Então, o equilíbrio, a própria definição do que é equilíbrio mudou. Então, o equilíbrio para a geração boomer pode ser o equilíbrio para a geração Z é totalmente outro. A geração Z, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas o equilíbrio para a geração Z está no dia todo. Então, assim, em algum momento ela está equilibrando algum prato, ela está fazendo alguma coisa pessoal e ela não tem problema nenhum em estar trabalhando e depois está se equilibrando durante o dia entre coisas pessoais e profissionais. O que para a gente era bem delimitado, do cinema. Ficava assim, agora eu tô trabalhando, agora eu tô em casa. Agora é uma geração multitarefas.
Geração da Exato. Juliana. Total. É. Bom, vamos começar a entrar então nessa questão da relação entre as gerações, né? Vou aproveitar e já começar perguntando aqui para a Dulcineia, que é essa referência, né, para tanta gente que está começando. Se você já vivenciou alguma situação assim de, digamos, desafiadora, né, nesse contato imediato com gerações diferentes. Sempre, né? Sempre. Porque a gente vem de uma outra geração tal. Eu tô ali, acho que entre a Baby Boomers e a X, entendeu? Eu já tô com 70 anos. Mas é bem isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com a geração da Juliana, porque às vezes eu falo assim, dá um socorro aqui para a tia. E é muito legal isso, é desafiador no sentido de que eles nos entendam e nós também nos façamos entender por eles. Sim. É uma troca. Eu não tenho problema nenhum, conflito nenhum com as novas gerações. Às vezes uma questão de um detalhe de linguagem, a gente usa uns termos mais, às vezes um outro termo mais antigo, que a gente lembra da avó, da mãe. Eu falo, não conheço esse termo, mas a gente vai se entendendo, desde a questão semântica até a questão tecnológica. Eu acho que a gente busca uma interação e, do meu ponto de vista e do meu caso, eu me dou muito bem com todas as novas gerações, sem problema nenhum. Adeildo, quais que são os principais conflitos que são percebidos assim entre as gerações? Para você trazer alguns exemplos também para a gente. Então, se a gente for falar do mundo do trabalho, os conflitos têm muito a ver com a relação de anseios e motivações no trabalho, né? Como você falou no início. Sim. As nossas gerações, minha e da Dulcineia, a gente trabalhou muito com uma lógica de sobrevivência mesmo, né? Eu lembro que o meu pai, a gente tinha nas nossas casas um lugar chamado despensa, Juliana, que era onde a gente colocava o rancho do mês. Sim. A preocupação do meu pai era trabalhar para que a subsistência, a relação ali estivesse bem garantida durante um mês, né? Aí eu ouvi do meu pai o seguinte, ó, filho, o papai não estudou, você vai estudar. Então a nossa geração, minha e da Dulcineia, começou a ser uma geração de profissão. Jornalista, economista, pedagogo e tudo mais. Então, uma veio pelo sustento, a motivação era o sustento, a outra era a carreira. E uma carreira profissional. E essa geração mais nova quer sentido e significado, que é o que você falou. Quer ver um exemplo bem claro do que acontece? As gerações mais antigas, a gente não perguntava por quê. O chefe pedia pra gente fazer as coisas, a gente simplesmente fazia, né? Então, a Juliana hoje, ou a geração dela, se ela não vê significado e sentido naquilo que ela tá fazendo, provavelmente ela não se engaja com a tarefa. Entendi. Então, a motivação e anseio foi mudando ao longo do tempo. E tem um complicador extra ainda, porque essa geração nova, as gerações mais novas, os millennials também, eles começaram a querer sentido e significado, só que economicamente eles começaram a ser menos recompensados e reconhecidos, que é um grande problema social que a gente tem hoje. Porque as gerações mais novas estão buscando sentido e significado, estão sendo menos reconhecidas e recompensadas, e daí vem todas essas dificuldades que a gente está vendo hoje. Jovens tentando fugir da CLT, tentando empreender, achar jeitos e multicarreira, como a Dulcineia falou, para suprir toda essa necessidade, né? Então, se eu fosse resumir, nas gerações passadas era muito mais fácil suprir a motivação e o anseio. Quanto o tempo foi passando, é muito mais difícil e desafiador prover sentido e significado e recompensar e reconhecer a altura. Então, hoje a gente está nessa confusão aí. E a gente vê, só complementando o que o Adeildo falou, que o que pode, às vezes, ser caracterizado ou ser, assim, a leitura que se faz como se fosse uma falta de comprometimento, é uma geração que realmente ela quer resultados mais imediatos do que a nossa, que era de seguir uma carreira, de progredir nessa carreira. Então, se surge uma outra oportunidade, é um viés que essas novas gerações buscam. Opa, eu acho que por aqui eu posso ir melhor e mais rápido, chegar onde eu quero. Não é tanto um imediatismo impensado, né? Eles têm um objetivo. Vou pedir para a Juliana falar um pouquinho também, né? Como que você percebe essa diferença no teu dia a dia, né? Sendo, às vezes, a pessoa
talvez menos experiente ou mais nova de uma equipe? Como que funciona? Eu acho que isso que foi comentado, assim, da questão do propósito, ela é mesmo muito interessante, sim. Porque realmente eu percebo que o pessoal da minha idade, né, a gente tá mesmo buscando esse sentido, esse significado, né? E eu acredito que a questão do imediatismo é muito isso mesmo. Então, às vezes, a gente coloca ali, troca os pés pelas mãos, né? E quer esperar resultados mais rápidos, assim, quer esperar um caminho mais curto, enquanto eu percebo que, às vezes, o pessoal que é mais experiente, tanto na profissão, mas quanto de vida mesmo, né? Junta ali o conhecimento da profissão, mas também de vida, eu vejo uma valorização maior no processo, assim. Eu acho que a constância, né, do processo, eu percebo que tem esse o desafio, assim. Eu acho que é esse choque do pensamento e do ritmo. Eu acho que do ritmo do pensamento. Seria isso. Eu acho que enquanto a geração Z, né, gerações mais novas, elas são mais imediatistas, e eu acho que isso até, inclusive, devido às redes sociais, então, devido ao meio digital, que é tudo na hora, é tudo naquele momento, o vídeo ali, a gente passa vídeos, publicações nas redes sociais, é tudo na hora, né? E eu acho que tem mesmo essa ansiedade, assim, de pensamento, de que as coisas aconteçam rápido. Mas eu acho que daí o que a Dulcineia falou faz muito sentido, assim. Eu acho que desse choque é uma grande oportunidade para a troca de conhecimentos, assim. Eu acho que é desse choque que surgem boas ideias, que podem surgir, assim, oportunidades das duas gerações pensarem juntas e pode surgir algo ali bem, bem inovador mesmo. Então, eu percebo que o maior desafio é esse ritmo de pensamento, assim. A gente quer coisas muito rápidas, enquanto o pessoal que é mais experiente, acho que confia mais nessa questão da constância mesmo, assim, de confiar no processo, né? Muito bom. Bom, tanto a Dulcineia quanto a Juliana já entraram no que é o principal aqui, né? O que a gente pode aprender com as gerações diferentes, como que a gente faz para conviver de maneira que isso seja bom para nós também, para nossa carreira, né? Então, vocês podem trazer alguns exemplos, assim, do que vocês aprenderam já, de que maneira que outras gerações também buscaram a ajuda de vocês para poder executar alguma tarefa? Dulcineia. Eu acho assim que esse ritmo mais acelerado faz com que também a gente consiga entrar nessa vibe, digamos, né? Não dá para ficar para trás, não dá para perder o bonde. Então, eu procuro realmente acompanhar. É claro que não com o mesmo grau de ansiedade que essas novas gerações têm, porque a gente já está mais treinado, digamos, né? Mas vou no embalo, sim. Às vezes eu falo para eles, preciso aqui de um personal TI, porque a gente tem, sim, algumas dificuldades com a tecnologia. Então, eu falo assim, já ajuda a tia. Eu brinco assim, ajuda a tia. Eles acham engraçado. Mas é uma forma de interação. Claro. Ao mesmo tempo, acho que o fato de eu ser um pouco mais paciente, eu procuro passar isso para eles. Tudo tem seu tempo, né? Certo. É coisa que a gente aprendeu com os nossos avós. Tudo tem seu tempo certo. O tempo deles, é claro, o ritmo é outro. Mas essa troca ajuda muito, é uma troca bastante rica. Eu lembro, até fazendo um parênteses aqui, quando eu completei 35 anos de RPC, eu passei perto de uma menina. E, na época, ela trabalhava até no G1. Ela falou assim, eu não sei se eu vou aguentar tanto tempo. Porque eles já estão no... Mas quanto tempo fazia que ela estava na empresa, se lembra? Há pouco tempo. Eu completando 35, eu já estou caminhando para os 44. Então, para vocês terem uma ideia, já não está mais, foi é claro, para outros projetos de vida, com certeza, com sucesso também. Mas eu acho legal quando tem um jovem que, às vezes, se propõe a uma outra oportunidade, porque eles ainda têm tempo para isso. Sim. Né? Eu falo, olha, tem tempo para isso? Vai, tem que ir, né? Eu acho que a empresa te dá as condições, né, para você permanecer, mas se surge uma oportunidade, tem que aproveitar, não é mesmo? Não dá para deixar o tempo passar. Mas achei fantástico que você colocou isso, né? Você sendo essa pessoa tão experiente, não quer dizer que você não tenha algo a aprender com as pessoas que estão chegando. Muito! E isso, a gente tem que estar sempre aberto a isso, né, Dulcineia? Muito, muito. Eu aprendo muito com as novas gerações. É muito gostoso isso. Essa interação é muito boa, enriquecedora. Eu não sei se o Adildo sente assim também, né? Mas é mais desafiador do que conflitante. Eu vejo assim.
Isso, exatamente. Bom, Adeildo, você tem sugestões também de boas práticas para alguém que é mais novo, né, e que queira se relacionar bem com colegas mais experientes, levando em conta, né, esses anseios tão diferentes que a gente comentou? Então, muito legal ver a Juliana e a Dulcinea falando, porque uma questão dos mais jovens é o que a gente chama de... O esforço cognitivo de aprendizado dos mais jovens é bem menor. Né? Quando o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter dificuldade de aprender coisa nova, o esforço cognitivo é maior, o motor ferve mais rápido, e a gente tem dificuldade absurda de abandonar a mania, costume, porque é o jeito exatamente. que a gente faz. É neuroplástico isso, né? E os mais jovens fazem essas conexões muito rápido. O que normalmente falta para a galera mais jovem? Manha de jogo. Né? Que assim, ao longo do tempo, a gente vai pegando manha, que não é inteligência, é sabedoria. A sabedoria vem com a vivência. Então, na verdade, hoje a gente tem uma geração nova extremamente inteligente que gasta menos esforço para aprender as coisas e que consegue conectar várias áreas do conhecimento humano, ainda que superficiais, mas eles são mais inovadores e criativos. Nós, pelo contrário, a gente é mais profundo e a gente gasta mais, esquenta mais a máquina para fazer essas conexões. Mas a gente tem manha. A gente sabe de coisas que não estão na inteligência artificial, que não aparecem no Google. Então, quando a gente cruza inteligência e velocidade com sabedoria, é o melhor dos mundos. E para isso a gente precisa ter humildade. A palavra-chave é humildade. A gente não ensina nada para quem já sabe Tanto uma geração quanto a outra, né? Isso mesmo. Fantástico. Se a gente pega pessoas orgulhosas, né, de qualquer geração, achando que sabem tudo, a gente não consegue ensinar nada. Quando a gente coloca em sinal de humildade e vontade de aprender, aí quando a gente tem diversidade geracional nas empresas, é o melhor negócio do mundo. Tanto que as startups vieram e logo no início a maior parte dos colaboradores eram Gen Z ou Millennials. Quando uma startup começa a crescer e virar uma empresa de grande porte e começa a se sofisticar na gestão, o que ela precisa? De boomers e X. E o inverso é verdadeiro. As empresas antigas, que já têm tempo de casa, e na maior parte do quadro delas tem boomers e X, a gente precisa fazer o que a gente chama de adição cultural, que é trazer os millennials e os Gen Zs para começar a modernizar essa empresa. Então é muito legal a gente ser empático, humilde e não preconceituoso. Eu, assim como a Dulcinea falou, eu também fico muito chateado quando a gente ouve preconceito. Preconceito tanto de um lado quanto do outro, que daí você já coloca uma barreira e ninguém aprende, né? Exatamente. Juliana, você também tem alguns exemplos para dar para gente, né, de bons modelos de convivência entre gerações que já serviram de inspiração também para você, né? O que desses modos de relacionamento você levaria para a tua carreira no futuro, que você já está aprendendo, né? Então, eu acho que algo muito interessante, né, que foi comentado, é essa questão da empatia. E eu acho que isso gera até uma habilidade que é a habilidade de escuta, né? Porque às vezes a gente, principalmente gerações mais novas, a gente chega muito com anseio de querer falar e se apresentar, né? E mostrar para o que a gente veio. Mas eu acho que a partir do momento que a gente encontra essa paciência, né, que a Dulcinea falou, eu acho que também a gente acaba, querendo ou não, desenvolvendo essa habilidade da escuta, que é muito importante, né? Que entra daí com a humildade, né, que foi comentado. E assim, o exemplo eu vejo tanto na Gazeta do Povo, né, que é onde eu trabalho aqui no grupo. Então, a gente é dividido em vários grupos, né, em várias equipes. Tem a redação, a equipe de mídias, de personalidade, né? E dentro, eu faço parte da equipe de personalidade, né? E dentro ali do nosso grupo, a gente tem pessoas de várias cidades, de várias gerações, né? Pessoas que estão, por exemplo, há muito tempo, né? Muito tempo de casa, assim, muito tempo de Gazeta do Povo. Pessoas que chegaram agora, como eu, né? Que cheguei há 1 ano. Mas sempre... Toda vez ali que a gente tem uma conversa, uma reunião em equipe, assim, a gente tem esses momentos de abertura de espaço, assim, para que eu acho que esse que é o mais interessante, sim. Então, para que você possa dar ideias. Então, principalmente pensando na parte de interatividade com o leitor, de mídias sociais, porque às vezes gerações mais novas podem saber o que está
em alta, né? As famosas trends, né? Então, sabe o que está em alta, sabe o que está acontecendo. Mas as gerações mais experientes conhecem mais o público, conhecem mais o nosso leitor, que é, né, usando o caso do exemplo da Gazeta, é um público mais conservador, um público mais, mesmo das gerações mais velhas. Então, você percebe, assim, que os experientes, eles conhecem melhor como conquistar o público, e os mais novos, eles têm essas ideias, essas ferramentas de como você pode chegar lá. Sim, então, são os exemplos que eu percebo muito bem no dia a dia, e até na própria faculdade de jornalismo também, né? Então, eu estou no 2º ano de jornalismo, né? E a maioria dos meus professores são das gerações baby boomers, das gerações mesmo mais antigas, né? E eu percebo que essa troca de conhecimento, assim, deles que vivenciaram, por exemplo, uma redação que era 100% presencial, para hoje nós jovens, que estamos chegando em redações que às vezes são 100% home offices, né? Como é na Gazeta do Povo, ou híbridas, né? Você percebe ali que tem uma gama de conhecimento muito grande. Então, tem essa troca, assim, que ela é muito rica. Porque você acaba mesmo gerando esses espaços que um pode dar ideias, não, mas ó, lá há certo tempo atrás era assim, é algo que é bom, dá para continuar. E daí vem as gerações mais novas, ó, mas tem isso aqui que é inovador, é transformador. E se a gente acrescentar, o que será que a gente tem? Então, eu acho que acaba tendo um embate muito legal de ideias, assim. Maravilha. E eu percebo esses exemplos tanto na academia quanto na própria Gazeta mesmo, né? Esse espaço de ideias para que todo mundo possa ali opinar, né? E que surjam essas oportunidades bacanas aí de conversa. Olha aí, né? Tudo que a gente já está trazendo aqui está mostrando o quanto existe um enriquecimento, né, por ter essa convivência entre as gerações. Então, já vou entrar também nessa questão sobre carreira e crescimento que a Juliana também já deu início aqui. Por que cultivar essas boas relações intergeracionais pode fazer a diferença na trajetória profissional de uma pessoa? E vou perguntar para o Adeildo, né, de que maneira se relacionar bem com pessoas de outras gerações pode ser bom para alguém se destacar no seu ambiente de trabalho? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que na nossa geração, as passadas, a gente tinha um modelo extremamente hierárquico e verticalizado de carreira. Então, o nosso jargão é eu quero subir na carreira, né? A gente fala assim, não, eu quero subir. A lógica agora é se espalhar. Eu uso a hashtag se espalhe. Porque a cultura do herói, a cultura de uma pessoa que fazia esse alpinismo de carreira, com as novas tecnologias, como bem disse a Juliana, isso sumiu. Não existe mais uma pessoa hoje que faz alguma coisa sozinho. Então, o que o mercado diz é que, por mais que inteligente e capaz que você seja, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo. E o mundo todo hoje é conectado. Então, a lógica de se espalhar, de você ter diversidade social, cultural, geracional, cria um estofo para você, né? Tanto vocabulário, de conhecimento, que é isso que hoje faz você crescer na carreira. O que a IA está fazendo? A IA está pasteurizando o conhecimento. Então, se as pessoas não se ligarem, todo mundo vai ficar com o mesmo nível de conhecimento, né? E o mesmo nível de entrega. Da onde que você pode se destacar? Do teu conhecimento fora do teu nicho. Então, por isso que você espalhar hoje em todos os sentidos possíveis, é um diferenciador de carreira. Né? Então, a lógica é assim, ó, se você está ouvindo a gente, pare de querer subir na carreira e comece a se espalhar. Essa é a lógica. Subir na carreira é só subir a escada. Eu brinco, quando eu subo a escada da RPC, eu falo, você pensa que subir na vida é fácil? Não é não. É só subir a escada. Né? Então, é como o Adeildo disse. Acho que hoje tem outros caminhos para que as pessoas consigam, né, avançar na sua carreira e realmente ter uma boa representatividade. Dulcinea, consegue lembrar de exemplos assim que você tenha vivenciado pessoalmente ou você tem observado também de pessoas que realmente têm essa capacidade de se relacionar bem com outras gerações e isso acabou sendo um diferencial para às vezes conseguir não subir na carreira, mas né? Pelo menos ser respeitado. Melhorar, ser respeitado, buscar algum crescimento? Assim, ao longo do meu trabalho, da minha carreira, claro, eu tive pessoas... Engraçado que sempre, às vezes, pessoas mais jovens do que eu no comando, né? E é interessante esse relacionamento. Poucas vezes, gente mais velha do que eu, mas a gente tem que se mirar nesses exemplos, né? Por que a pessoa chegou naquela função? É claro que você não tem
o desejo ou o sonho de chegar na mesma função que aquela pessoa chegou. Mas serve de exemplo. É como se fosse um conselheiro, a pessoa que pode realmente te aconselhar, né? Os mais jovens, por exemplo, às vezes não tem o que a gente chama de jogo de cintura. Então, às vezes uma conversa com essa pessoa mais, né, que tem mais idade, te ajuda a ficar mais centrado. Isso é muito importante. Quando vem conversar comigo, também perguntar, né, vem pedir conselho, eu falo, olha, pode ser assim, esse pode ser o caminho. Então, a gente meio que dá uma apaziguada, dá uma baixada na bola, fala, vai com calma, as coisas não são bem assim, não meta os pés pelas mãos. Mas, ao longo, realmente, da minha carreira, eu tive pessoas mais velhas que realmente me ajudaram, me apoiaram, deram suporte, aconselharam, né? E hoje quem está nessa condição sou eu, porque eu digo que talvez eu seja uma das pessoas mais longevas aí entre os repórteres de vídeo da RPC. É verdade. Bom, e uma pessoa que ela é muito irredutível, assim, que ela não se mostra muito adaptável, inclusive nas relações, ela acaba sendo vista muitas vezes como um problema, né? Então, isso também pode ser um baita diferencial, né? Às vezes até como uma pessoa desagregadora, porque ela não se adequa, né? Não se encaixa. Às vezes não se encaixa realmente no perfil a que a empresa se propõe que ela tenha. E pode acontecer de ter uma trajetória meteórica dentro da empresa porque não se adequou. É um risco. Exato. E para estudantes, Juliana, né, ou pessoas que estão no início de carreira, como faz para se posicionar? Porque às vezes vocês também sofrem esse tipo de preconceito, né? Ah, essa pessoa está chegando agora. Como é que faz para você ter essa confiança de se posicionar também numa situação assim? Então, eu acho que entra muito, que também já foi comentado aqui, que é a questão de você entender o porquê das coisas, né? Eu acho que sempre quando você entra num lugar novo, eu acho que é interessante, assim, nós que somos mais jovens, né? Às vezes tá ali pouco tempo de empresa, você entender como que funciona, porque eu acho que a partir da hora que você entende como aquilo acontece, por que é daquela forma, você consegue dar ideias, mas com argumentos, assim. Então, eu acho que é uma boa maneira de você se posicionar mesmo, né? Então, olha, tem essa opinião, mas não porque, né? Tirei ela da minha cabeça, né? Foi um pensamento, assim, sem argumentos, mas você tem motivos para aquilo, assim. Então, eu acho que quando você chega num local, tanto pensando numa redação de TV, numa redação de jornal, mas também em outras áreas, né? Que sejam para fora da comunicação, assim. Você entender mesmo por que as coisas acontecem, por que elas são daquele jeito, e, poxa, como eu posso transformar aquilo? Né? Como eu posso dar ideias para que aquilo melhore, para que aquilo inove, né? Para que não continue sempre a mesma coisa. E eu acho que quando a gente está nessa fase de ser estudante, eu acho que isso fica muito borbulhando assim na nossa cabeça. Pelo menos eu sinto isso, assim. A todo momento eu quero saber como que funciona alguma coisa, porque, não, eu preciso dar uma ideia disso aqui. Eu preciso dar alguma sugestão, além sabe? Da curiosidade, você quer participar você também, quer participar, assim. Eu sinto que tem muito essa ansiedade. Eu acho que é essa palavra que define mesmo a minha geração, assim, a geração Z. É ansiedade. Ansiedade para você conseguir achar o seu caminho, né? Que eu acho que entra nisso também. Não tem um caminho só, porque antes você tinha a pessoa que fazia jornalismo, ela seguia no jornalismo de redação tradicional. Hoje o jornalismo já tem muitas áreas que você pode seguir em frente. Você pode ser um jornalista de TV, mas por fora você pode fazer algo envolvendo redes sociais, ou você pode fazer algo, né, envolvendo algo mais independente, né? Então, assim, tem muitos caminhos. E eu acho que isso mesmo, o estudante, quando a gente está nessa fase, a gente fica muito nessa ansiedade, assim, de querer dar ideias, nessa ansiedade de escolher o nosso propósito, qual caminho de vida a gente quer seguir. Mas eu acho que a principal foco, né, a principal resposta para tudo isso é justamente você entender como as coisas funcionam, né? Para daí você conseguir dar ideias ali que realmente façam sentido, né? Que você consiga se posicionar mesmo. Muito bem. Adeildo, habilidades específicas que você acha que nascem dessa convivência entre as gerações, e também vamos já entrar em como que as próprias empresas podem apoiar essa convivência, né? O próprio RH, como é que pode também empreender algumas atitudes aí para favorecer isso? Legal. Eu vou pegar como gancho aqui a palavra que a Juliana usou, que é a ansiedade, né? Isso tem pegado as gerações de diferentes formas. Por exemplo, a ansiedade que aparece dos jovens é justamente pela
quantidade possível de escolhas. Então tem tanta possibilidade para a geração Z que eles ficam ansiosos diante de tantas possibilidades. Já na minha geração, a ansiedade vem por outra questão, pela gente não conseguir se adaptar. Então a geração X hoje, por exemplo, é a geração sanduíche, que está cuidando dos pais e está cuidando dos filhos, que teve uma lógica de trabalho que está mudando e a gente tem ansiedade porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo que a gente programou. E então, aquele medo de ser substituído pela tecnologia, alguma coisa assim. Então, a ansiedade, ela vem de diferentes formas. Então, te respondendo, não existe hoje a possibilidade de um RH tentar tratar todo mundo de forma igual. Entendi. Então, uma boa gestão cultural das empresas, ela tem que ter práticas específicas para cada público. E aí é claro que a gente tem um monte de dificuldade, seja a legislação, mas a gente conhece, sabe, empresas muito boas no que fazem nos aspectos culturais, que é assim, tratar pessoas diferentes de modos diferentes. Eu vou tratar a ansiedade da geração X de uma forma, eu vou tratar a ansiedade da geração Z de outra forma totalmente diferente. Então, assim, a gente precisa ter flexibilidade, esse é o ponto. Até em benefícios, em forma de remunerar, né? A gente brinca, mas, por exemplo, para uma pessoa da minha idade, assistência médica tem um valor absurdo. Para a geração Z, não. Entendeu? Para a geração Z, um vale Uber, por exemplo, um vale cultural, é diferente, entendeu? Então, a habilidade das empresas eles têm que desenvolver essa clareza de que a gente vai ter que fazer quase como uma alfaiataria na gestão de pessoas. É difícil, mas é isso que garante locais seguros, psicologicamente falando, para se trabalhar. Olhando para cada um individualmente. E tem como fazer isso, tá? Tem como você sentar, ouvir, né? Como a Juliana bem falou, a gente tem que ouvir com carinho, escuta empática, sem preconceito, para depois você fazer políticas e processos de gestão que minimizem a ansiedade. Porque no final das contas, qual que é o nosso grande problema hoje, né? A gente até está em setembro, né? A gente tem essa questão de cuidar da saúde psicológica no ambiente de trabalho, é olhar para as ansiedades que têm sido causadas e criar políticas que gerem locais de trabalho seguro, psicologicamente saudáveis, olhando para cada um como deve ser, sem preconceito e tentando dar essa destinação. Tô sendo repetitivo, não é fácil, mas é possível. E é por isso que a gente, hoje, por exemplo, lá na nossa consultoria, a gente desenvolve culturas e profissionais que têm esse olhar cuidadoso para cada um dos profissionais, né? E uma empresa, um RH, pode pensar também em treinamentos para isso, mentorias, assim, para auxiliar, né, nessa convivência. Total. E nessa gestão das ansiedades que você manifestou. Total. Olha só que legal. A gente está vivendo o que a gente chama de humanização no mundo do trabalho. Antigamente, né, nas gerações passadas, a gente era só um número. Então, o movimento taylorista e fordista dizia o seguinte, trate o ser humano como se não tivesse nem sentimento nem emoção. E quando a gente fala de humanização no mundo do trabalho, hoje é o contrário. Todo ser humano tem sentimento, tem emoção e ele não consegue falar, deixa para trás, quando você vem trabalhar, esquece da tua vida pessoal. Não existe isso. Então, esse cuidado com as gerações, por exemplo, que você falou e bem comentou, existem os projetos de mentoria reversa. Mentoria reversa. É isso aí. Por exemplo, né, a gente já sabe hoje que tem profissionais da Gen Z que são ghostwriters de CEOs, por exemplo, porque o CEO ele quer falar com o público, ele não sabe como escrever. A forma de explicar diferente. Então, assim, você ter um Gen Z do teu lado para olhar o teu texto e falar assim, cara, tá legal isso aqui? Não tá legal, como a Dulcinea falou, tem alguns jargões que a gente usa, palavras que não tem mais guarida. E o inverso é verdadeiro. A gente tem pessoas boomers hoje e geração X também fazendo mentoria para os jovens para pegar manha de jogo, manha de negócios. A Juliana falou um negócio muito importante, né? A inovação e a criatividade, ela só é efetiva se ela se transforma em negócio. Então, o Gen Z tem muita ideia, muita inovação e muita criatividade. Se isso não se transformar em negócio, gera muita ansiedade para eles. Porque é um monte de ideia todo dia e nada
gera sentido e significado. Aí essa mentoria entra reversamente fazendo isso. Então, assim, o bacana das gerações é isso aqui, ó. Tá todo mundo à mesa. Todo mundo interagindo. Bom, vamos falar, meninas, sobre a cultura do GRPcom, como que ela também auxilia a gente nesses desafios do Cineia. Acho que tem uma questão que ele falou de flexibilidade e diversidade. Essas duas situações têm que andar juntas, não é? E eu acho que o GRPcom busca esse caminho de ter a diversidade. Eu vejo que há uma galera bastante jovem, mas também é um pessoal mais maduro. Então, essa mescla hoje em dia é importante. E é o caminho que as empresas estão seguindo. Não dá para ser de outra forma, como o Adeudo disse. É saber mesclar isso. E no GRPcom existe essa linha realmente de, digamos, de administração, né? Para que todas as pessoas tenham oportunidade, independentemente de etnia, de opção sexual, de trabalho. Então, as pessoas podem se encaixar assim, nos seus postos de trabalho, com essa perspectiva de ser tratado de uma forma, digamos, com equidade, né? E no nosso trabalho, né, do Cineia, como é importante o trabalho em grupo, né? Ninguém trabalha sozinho aqui no GRPcom, né? Sim, Equipe. Exatamente. E eu acho que até isso que a Dulcineia comentou da flexibilidade, assim, é muito bacana, né? Eu percebo aqui no grupo que isso auxilia bastante, porque pega o pessoal que é mais jovem mesmo, né? Que busca um trabalho com flexibilidade, só que também pela cultura do grupo ser muito bem delimitada, assim, você sente que tem um propósito, assim. Poxa, então eu tô me comunicando aqui, né? Mas você sabe por quê? Para quem que você está se comunicando? Por quê, né? Você sabe ali os motivos que te guiam para estar fazendo aquilo. Então, eu acho que isso é interessante, porque você não acaba caindo naquele monte de ideias que acabam se transformando nessa ansiedade, né? E uma coisa que eu acho muito bacana também, que é essa troca. Então, essa troca é entre equipe, né? Então, você tem na mesma equipe uma pessoa que está há 20 anos no grupo, às vezes já passou por mais de um veículo dentro do grupo, tem ali um conhecimento muito grande. Você está chegando agora, tanto na questão de curso, né? Começando agora o curso, está chegando agora na área, né, de profissão, e você consegue aprender, assim. Então, eu acredito que a diversidade e flexibilidade, ela ajuda muito, né? Ajuda muito para guiar mesmo esse propósito, assim, você entender o que você está fazendo ali na empresa, né? Poxa, eu tô aqui, mas tô aqui por quê, né? E eu acho que aquele slogan, né, que é comunicar para transformar, né? Então, eu acho que você usar a comunicação mesmo para transformar, assim, é algo que define, né? Então, quando você tem a cultura muito bem delimitada, que eu vejo que é o que acontece aqui, né, no GRPcom, você percebe, assim, que você consegue entender o que você está fazendo, assim, o que te motiva a estar todos os dias, né, para quem que você está se comunicando, assim. Eu acho que isso é muito bacana. Que legal. Existe, assim, uma preocupação em trabalhar de forma frequente a questão cultural mesmo da empresa, com os programas de desenvolvimento, os treinamentos que são propostos. Volta e meia, por exemplo, a gente fala sobre a questão do código de conduta, tem gestão de performance, avaliação 360 graus, inclusive. Então, tudo isso traz realmente um fortalecimento na questão da cultura da empresa e que as novas gerações também vão absorvendo. Né? Até para estimular respeito, escuta, né? E tudo Sim. isso. Eu tava falando assim, corroborando o que eu tinha falado no começo, né? O número de vezes que a Juliana falou o porquê, né? Uhum. E a geração X hoje, os millennials, eles estão em cargos de gestão. Porque você ainda tem que ter uma supervisão, alguém que conecte os pontos no negócio. Que tenha mais repertório. Isso. E essa geração, às vezes, tem preguiça de explicar o porquê. A gente foi educado, né? A minha geração foi educada para dizer o que, no máximo o como. Era o que você fazer, no máximo o como. E a gente é meio preguiçoso para contar os porquês. Então, a dica para os líderes de geração X e até millennials que estão assistindo a gente, boomers, explique o porquê. Você tem que explicar o porquê. Sob pena cultural de você não ter sucessão na sua empresa. Porque os Gen Zs talentosos, eles não querem trabalhar em locais que eles não entendam o que eles estão fazendo lá, o porquê que ele está lá. Então, é uma obrigação das lideranças hoje se comunicarem culturalmente falando para engajar.
né? Então, assim, a responsabilidade maior é quem está em cargo de liderança. Então, nessa balança, quem tem essa responsabilidade são as gerações passadas. Os Gen Z estão chegando agora e se a gente não engajá-los e não trouxermos eles para dentro, as empresas vão morrer, porque nós vamos morrer, precisamos ter sucessão, né? Tem que ter sucessão. Porque é uma geração ávida de novidades, de novos projetos, né? É uma geração de inovação. Então, nossa, eu tenho uma ideia assim, como é que essa ideia vai ser aceita? A gente percebe muito isso neles, Tem que aproveitar né? esse entusiasmo deles, né? E até pegando só um gancho ali no que a Dulcineia falou, eu acho que é a questão do feedback, assim, né? Com as avaliações que a gente tem aqui dentro do grupo. Eu acho que isso é bacana porque, assim, é uma avaliação que os seus colegas de trabalho do dia a dia te avaliam e os seus gestores, assim. E eu acho que a partir do feedback, assim, eu sinto que para as gerações Z, gerações mais novas, assim, é o que importa muito pra gente. Pelo menos eu sou uma pessoa que a todo tempo eu quero saber o que eles estão achando do meu trabalho, sabe? O que eles estão pensando do que eu tô fazendo. Constante, né? Feedback constante, assim. E eu sinto que, mesmo que seja um feedback de melhoria, assim, eu sinto que isso impulsiona. Sabe, eu sinto que isso impulsiona é um ponto que eu tenho que melhorar, nesse ponto eu tô indo bem, mas nesse aqui eu preciso melhorar, eu preciso buscar novas ideias. Né? Às vezes uma crítica construtiva é melhor do que um impulsionamento. Tá tudo ótimo. Não, se tá tudo bom, eu desconfio. Eu acho que tem que desconfiar, exatamente, assim, eu acho que quando o feedback ele vem, né, com sugestões ali de críticas construtivas, eu acho que ele é muito melhor porque ele traz esse impulsionamento, assim. Então, se tá tudo bem, eu acho que tem que dar uma desconfiada mesmo. Sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem, exatamente. Olha que legal o teu depoimento, Juliana. Fantástico, porque a minha geração, né, os líderes, não dão feedback. Esse é o ponto. A gente não dá. E aí a gente reclama quando alguém pede ainda. E esse deveria ser totalmente o contrário. E aqui no GRPcom periodicamente. É perfeito. Constante, É isso aí. Faça, né? Gente, para fechar, eu vou pedir uma mensagem final de cada um de vocês para inspirar quem está acompanhando, né? Adeildo, como que você gostaria de ver o futuro das relações intergeracionais no trabalho? Eu tenho um filho de 19 anos, o João é um Gen Z e eu trabalho com trabalho, esse é o meu trabalho. Eu espero que o João tenha as mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e até de cidadania que eu tive no mundo do trabalho. Eu sou um apaixonado pelo mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho forma pessoas, cidadãos, caráter, né? Então, o que eu espero? Eu espero que o João, assim como a Juliana aqui no GRPcom, que ele encontre pessoas dispostas a recebê-lo, a ouvi-lo, e ele também encontre do outro lado pessoas que possam ser engrandecida com o que ele é também, né? Então, assim, é isso que eu espero. Eu espero um mundo do trabalho onde todas as gerações tenham voz, tenham vez e sejam recompensadas e reconhecidas por isso. Diga-se de passagem, é o que a gente faz construindo culturas fortes. Pra gente, cultura forte é isso. Dulcineia, qual conselho você daria para alguém de uma geração mais jovem, né, do que a sua, que esteja começando, para que se desenvolva bem nesse universo plural de gerações? Olha, com um pouco mais de 4 décadas de trabalho, eu costumo dizer que cada dia é um novo dia e é como se fosse o primeiro dia de trabalho. Então, a gente tem que vir com esse gás. Não dá para deixar por menos. Então, esse é o conselho. Disposição sempre, trabalho em equipe, respeito, humildade, ética. Essas questões não podem estar fora da nossa rotina. E, Juliana, qual inspiração você leva daqui para a sua trajetória? Bom, eu acho que principalmente é essa troca, né? Eu acho que essa troca de conhecimentos, assim. Eu até, quando o Bernardo me chamou, né, para ter essa conversa, eu comentei com ele, nossa, a Dulcineia foi uma das minhas inspirações para fazer jornalismo. E não daí, quero carregar essa culpa. E daí aqui, não só a minha. Tá se segurando para não tietar a Dulcineia. Exatamente, não só a minha, mas de todo mundo que estuda comigo, assim. Então, justamente por ver ela na TV, por admirar, né? E obrigada. Eu acho que quando a gente está nesse espaço, assim, nessa oportunidade de conversar
conversar, né? De entender o que cada um pensa, entender o que cada um ali tem a contribuir, eu acho que é muito bacana, assim. Então, eu acho que essa é a inspiração que eu levo, sabe? É esse momento de troca, é esse momento de estar, assim, diante de pessoas que eu admiro, né? Você, Diana, eu escuto todo dia também. Que legal. Então, eu acho que, assim, são gerações diferentes, mas que mesmo eu sendo de uma geração mais nova, eu aprendo muito, né? E acho que entra muito isso que a Dulcineia comentou, né? Então, você ter humildade, você ter empatia, né? Se você é alguém novo, que tá chegando ali agora na empresa, procure entender o porquê que as coisas acontecem, procura ali encontrar o seu espaço, as oportunidades, né, para conversar, para dar ideias, né? Mas sempre também se posicionando, né? E trazendo argumentos válidos, assim. Então, acho que essa é a inspiração que eu levo, né? Que a troca entre gerações, ela é fundamental, ela deve acontecer dentro de empresas, né? Porque eu acredito que é muito chato, assim, se você está num ambiente de trabalho que são pessoas da mesma idade, pessoas com os mesmos gostos, você não tem diversidade, Não né? tem troca, não tem troca, nenhum. não tem enriquecimento, né? E, de certa forma, não tem oportunidades ali, tanto para pensar em questões de negócios e também de melhorias, assim. Então, acho que essa é a mensagem central que eu deixo, né? É essa troca mesmo entre gerações, que ela é muito importante e ela acaba enriquecendo até para o nosso desenvolvimento pessoal também. Quero ver alguém combater algum argumento da Juliana, que ela é brilhante na argumentação, com Muito certeza, uma jornalista que tem pela frente uma carreira brilhante. Que honra, obrigada. Ô, Juliana, mas Né? o João, quando entra no carro comigo, ele ouve as clássicas dos anos 80. Ah, mas eu sou assim também. Tanto que eu passo o dia escutando a não, Mundo né? Livre. O gosto musical, ele das gerações anteriores. A gente fica tentando converter, entendeu? Mas eu ouço as dele também. Coloca no Mundo Livre, que É. vai boa. Gente, agradeço demais aí pela participação de vocês. Que bacana, que rica que foi essa nossa conversa, né? Já aprendemos bastante coisa aqui. Então, Juliana, Dulcineia, Adeildo, agradeço demais aí pela presença de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade também, viu? Muito bom. E você que está nos ouvindo, fica o convite para você conhecer mais sobre a cultura do GRPcom. Vou te falar o seguinte, se você seguir a gente no Instagram, @jeitogrpcom, e também no LinkedIn, né, como Grupo Paranaense de Comunicação, você vai ficar sempre por dentro dessas atualizações sobre a nossa cultura e as oportunidades também aqui no GRPcom. Então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência por aqui e até a próxima.